Boa noite oficialmente para todo mundo. Como é bom poder estar aqui, né? Poder usufruir desse ambiente, como a nossa companheira falou. Ambiente que é repleto de fluidos salutares, que nos ajuda e contribui de maneira muito intensa para a nossa reorganização física, para a nossa harmonia espiritual. E o quanto é bom na nossa caminhada saber que a gente pode usufruir desses ambientes, que tem ambientes bons, que tem ambientes salutares, né? E o capítulo da noite de hoje é o 17º, Sede Perfeitos. Quem for pode levantar a mão. Perfeito em tudo. Todo mundo é? Olha a lei de igualdade, né? Todos nós estamos numa condição. E olha a lei de diversidade, né? Todos nós somos diferentes, cada um tem necessidades e carência diferente, mas nós aqui estamos, né? E pensando nesse capítulo Sede Perfeitos, eu sempre lembro das mensagens de Jesus, né? Esse ser espiritual que veio até nós, veio de um plano superior, de uma esfera tão mais elevada, mas ele se comprometeu a vir aqui. Ele se comprometeu a vir ser parceiro de nós. Ele falou, não, vou lá, vamos conversar, vamos ficar junto. E aí ele vem, tem todo aquele período junto com a gente, onde mais prevaleceu os seus exemplos, a sua ação, a sua postura com relação à convivência com a qual ele tinha no seu dia a dia, uma postura de respeito, uma postura de compreensão, uma postura de paciência, postura de solidariedade. Ele não escreveu nada. Ele não construiu uma igreja, não fez nenhum templo, ele não fez nada nesse sentido perecível. Jesus não construiu. Mas a sua mensagem imortal, ela fica cada vez mais forte. Isso eu sou um pouco repetitiva quando eu venho aqui, mas é porque é algo que a gente precisa se convencer disso, né? E uma das frases que ele fala é que estaria conosco até o final dos tempos. Perceba o tamanho do investimento da espiritualidade. Percebamos o investimento de Deus para com cada um de nós no nosso dia a dia. Quanto de oportunidades a gente tem. Aí Jesus vem em presença conosco e fala que vai estar com a gente para sempre. Porque se ele vai estar conosco até o final dos tempos, e como nós somos seres espirituais e que o corpo perece, mas o espírito não, então a sua companhia vai ser eterna para com a gente. Perceba o tamanho do investimento da espiritualidade para conosco. A gente começou falando, nós não somos perfeitos, mas a gente tem esse investimento de uma larga escala que a gente não tem como distinguir, não temos como falar, não temos como traduzir em palavras. Eu posso ficar aqui uma semana falando, martelando com vocês, a gente não vai ter palavras para traduzir o tamanho do investimento que o Deus, que Jesus fala conosco, né? Aí vamos pensar aqui na casa, vamos usar um exemplo simples da casa. Em uma das psicografias dos trabalhos do Natal, eu vou ler um pequeno trecho que a espiritualidade da casa, ela se dirige, essa é a palavra correta, para falar do atendimento, ela se dirige falando assim: os atendimentos na casa não se restringe ao tempo em que ela está aberta. Os atendimentos na casa, eles são amplos e ininterruptos. Estamos sempre trabalhando, estamos sempre atendendo aqueles que buscam esta casa, que ficam aqui por 1 hora, por 2 horas, não encerrou o atendimento ali. A assistência, o cuidado, ele continua sendo muito mais intenso do lado de cá. E ele vai mais além. E quantas vezes vigiamos o sono de cada um que faz parte da assistência, faz parte do zelo, faz parte do cuidado que eles têm para com cada um de nós.
seja, a gente às vezes vem associando, não, eu preciso entrar na sala de passe, porque eu preciso tomar o passe com imposição de mãos. Aí eu preciso ir no trabalho lá em cima, porque o trabalho de obsessão é mais forte. Aí eu preciso chegar aqui, eu vou tomar um passe. O trabalho de imposição de mão, ele dura 40 segundos, ele é contado. Aí o plano espiritual que impõe, não, é uma organização nossa. Se a gente fosse ficar 1 hora com imposição de mãos em cima de cada assistido, seria desconfortável a demanda de atender todo mundo. E o plano espiritual, ele não precisa de, aqui na hora da imposição das mãos, de 2 horas. Mas percebam o cuidado, ele não termina quando só a assistência, não, ela não existe somente aqui, enquanto a gente está no centro. Ou seja, eu cheguei no centro, passei na orientação, ouvi o evangelho, tomei o passe, acabou o tratamento, eu não estou sendo mais assistido, não. Eles continuam atendendo nós, trabalhando nas nossas necessidades de maneira ininterrupta. E quando também estamos dormindo, eles também estão vigiando, eles também estão tratando, eles também estão cuidando. Então, quando eu me achego à casa, eu só vim tomar o passe coletivo não é tão intenso, é intenso. Veja o que eles falam, a gente atende de maneira ininterrupta, ou seja, todos que aqui se achegam, independente se toma o passe em posição de mãos, independente se toma o passe lá em cima, ou se está aqui tomando o passe coletivo, a assistência espiritual na sua intensidade, ele não diminui. O plano espiritual não tem essa de privilegiar esse trabalho aqui, você recebe mais. Não. O que vai prevalecer é a nossa vontade. O que vai prevalecer é a nossa fé. O que vai prevalecer é a nossa perseverança. Então, quando eu trago para você esses 2 exemplos do quanto o plano espiritual, quanto Jesus está investindo em nós, o quanto a espiritualidade da casa, um exemplo simples, de uma psicofonia, de um trabalho que foi aberto ao público, não é um trabalho escondido, não, foi um trabalho aberto ao público, do mês de dezembro, ao qual dia que acontece várias comunicações. Num trecho, o plano espiritual fala, a gente está investindo intensamente. O quanto eles investem em nós. Aí a gente vem para o título do capítulo, Sede perfeitos. E aí vem a pergunta, o quanto será que nós estamos investindo em nós mesmos para atingirmos esse objetivo? Qual é o nível de investimento? Todo mundo investe para garantir o seu futuro? Investe na bolsa, investe em banco, investe em um monte de coisas, e essas coisas ficam. Quando a gente desencarna, essas coisas ficam. E nós, como seres espirituais, qual é o tamanho do nosso investimento? Porque o investimento externo, ele existe de maneira intensa, ininterrupta e incansável. E agora o investimento interno nosso, qual é o tamanho dele? Será se o que a Luzney está falando é no sentido de uma cobrança? Não, é no sentido da gente poder refletir o quanto a gente investe em nós mesmos. Qual é o cuidado, qual é o zelo que a gente tem para com esse ser espiritual que está trabalhando, que está numa trajetória evolutiva. Nós não somos perfeitos, mas nós vamos nos tornar perfeitos. Agora, a quantos passos nós vamos querer fazer isso? Quanto tempo nós vamos querer demorar nesse processo? Eu falo querer demorar porque, de fato, depende exclusivamente de nós. Você vai falar, não, mas você não tem noção das minhas dificuldades. Você não tem noção dos meus problemas. Você não tem noção das minhas dores. Se todos nós estamos no nível de provas e expiações, todos nós temos noção de que todos sofrem. Que todos temos dificuldades. Mas o problema aí não está no sofrer. O problema está aí no olhar que nós damos para o nosso sofrimento, ou a visão que a gente tem que dar. Se a gente olhar pela perspectiva de que eu posso melhorar, que eu devo fazer diferente, que eu devo ser mais perseverante, por exemplo, aqui com o próprio tratamento. Eu venho, passo na orientação. Não, hoje eu não vou tomar passe. Não, eu não vou mais dar sequência no tratamento.
Ah, não, eu já tomei passe 4 semanas, não preciso mais. Ah, não, essas 4 semanas foi fraquinho, eu não vou mais porque eu preciso de algo mais forte. Mas será que é o de lá que precisa ser mais forte ou sou eu que preciso ser mais forte na minha perseverança? Sou eu que preciso ser mais forte nesse meu investimento, esse fortalecimento da minha fé e da minha esperança. Então, são questionamentos que a gente precisa se fazer. Precisamos nos responder. Porque se a gente pega na sequência do capítulo, ele tem uma listagem, as características de um homem de bem. Eu vou ler um só. Não, eu vou ler 2. O homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Só 2, tá? Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Eu diria, se a gente colocasse essas duas características em prática, no nosso dia a dia, a gente mudaria imensamente o contexto em que a gente vive e a gente impactaria num contexto social algo de maneira muito intensa. Aí, às vezes, eu brinco nas preparações do trabalho, que eu falo assim, nossa, quando eu olho as características do homem de bem, eu me frustro. Às vezes eu não quero nem olhar para ela, porque eu sei que eu não complemento, ou eu não atingi esses objetivos. E aí eu fico mais chocada quando eu chego lá no final da lista, ele fala assim, vou ler que é para vocês terem noção. Esta não é a relação completa das qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-la, estará no caminho de conduzir-se às demais. Então, quando eu olho para a lista, eu falo, a lista é grande, eu não consegui ticar todas. Aí, quando chega no final, eu falo, isso aqui não é a lista completa. Aí eu falo, agora, se eu não dei conta dessa, e eu só estou no começo da lista, aí eu fico meio desesperado. Depois eu falo, não, mas eu já tenho consciência de que existe uma lista. Se eu conseguir focar que eu tenho essa lista já vai ser o meu foco, a minha referência. Então, quando eu for dar um passo que está fora, eu penso, não, tem uma lista. Se eu não ticar por completo, eu preciso começar a ticar de alguma forma essa lista. E ela passa a ser o meu norte. Passa a ser o meu objetivo. E a gente vai focando de maneira intensa para poder vivenciar alguma dessas características, mesmo que seja por momentos. Que a gente não consiga vivenciar em todos os momentos do nosso dia a dia, mas que a gente já possa se propor a agir de maneira mais serena, de maneira mais responsável, de maneira mais paciente, de maneira a respeitar a necessidade do outro, a individualidade do outro, de maneira a perceber o próximo, de ver o outro como irmão de caminhada. Eu já preciso dar esses pequenos passos. E pasme, muitas vezes a gente não dá um passo no sentido da gente fazer uma prece. Falar, não, hoje não dá tempo. Hoje eu estou cansada. Hoje eu estou cansado. E qual é o investimento que eu estou fazendo na minha qualidade de vida como ser espiritual? Se eu não me permito a dar tempo a tomar essas atitudes. E aí na sequência tem a parábola do semeador. Que é o homem que vai levando a boa semente, e essa semente ela cai num lugar que não é tão bom, um lugar que tem espinhos, a outra só tem pedra, a outra a semente não consegue penetrar, e outra semente ela cai num lugar bom. A semente boa, ela existe, porque é o investimento do plano espiritual para com cada um de nós. A semente não tem defeitos, ela não tem problemas. E volta aqui o exemplo da mensagem. O plano espiritual cuida da gente durante o tempo que nós estamos no centro, cuida quando a gente toma o passe, cuida quando a gente pensa em vir no centro, cuida quando a gente está dormindo. E nós nos sintonizamos com esse plano espiritual? Ou a gente passa batido? Então, se a gente se permitir dar esse tempo para o plano espiritual cuidar da gente, a gente vai conseguir ficar numa condição melhor. Então, a semente, ela vem.
qual é o tipo de solo que está sendo nós, que estamos sendo nós. Aquele solo que é pedra, que a semente vem, bate e que nem nasce. Aquele tipo de solo que a semente vem, aí os espinhos da nossa inveja, da nossa intemperança, da nossa falta de tempo, abafa, sufoca aquela semente e ela nasce, mas morre mais rapidamente. Aquela semente que não abriu a cova direito e que ficou ali, nasceu, cresceu um pouquinho, mas a nossa displicência de regar permitiu com que ela não se desenvolvesse. Ou nós estamos nos propondo a ser um solo mais fértil daquilo que a espiritualidade está nos oferecendo em termos de ajuda, em termos de benefício. Então a mensagem de Jesus é muito nesse sentido da gente refletir. E o que a gente fala aqui não é uma cobrança, é uma reflexão. Para que a gente possa pensar no nosso dia a dia. A gente fala, eu não recebo, mas eu não abro espaço para receber auxílio. Eu não me dou tempo. Mas eu vou me dar tempo, eu vou no centro 6 meses, eu vou ir na igreja 1 ano. Se for pensar que nós somos um ser espiritual, até que é pouco tempo que a gente vai em busca de uma religiosidade. Porque a religiosidade não pode sair de nós. Nós necessitamos dessas companhias espirituais. Nós não necessitamos de companhias no nosso dia a dia, numa lei de sociedade. Na nossa família, nós precisamos de companhias. Imagina essas companhias que investem tanto em nós. Então não é uma cobrança, é uma lembrança, é uma reflexão de o quanto essa espiritualidade investe em nós, o quanto Jesus investe em nós, para que a gente possa se predispor a se envolver, a sentir, a dar tempo do plano espiritual cuidar da gente. Mas ele cuida da gente, mas nós precisamos dar esse tempo. Precisamos ter essa confiança, ter essa perseverança. Então pensar, eu vou chegar no centro e vou tomar um passinho de 40 segundos. Mas se eu cheguei no centro com mais tempo, eu me envolvi mais com essa espiritualidade amiga, eu recebo mais. Se no meu dia a dia eu lembro de fazer uma prece, eu lembro de me conectar com essa espiritualidade, eu recebo de maneira muito mais intensa. Agora, se eu quiser ficar somente com os 40 segundos do passe, eu vou receber muito do passe. Mas eu posso receber muito mais quando eu me envolvo, quando eu acredito e quando eu me ligo a essa espiritualidade com mais frequência, com mais fé, com mais perseverança. Então, que a gente possa seguir no nosso caminho rumo à perfeição, tá? É fácil? Não, é um objetivo. Então, eu já lembro a lista e falo, preciso correr para ela. Quando eu dou um passo para me distanciar, eu preciso dar 2 para me aproximar dela. Que a gente possa ter esse compromisso conosco mesmo, esse envolvimento com cada uma das nossas necessidades, com cada uma das nossas dores, com cada uma das nossas preocupações. Tenhamos a certeza de que existe externamente de Deus, de Jesus, essa espiritualidade de luz, um grande investimento e um grande cuidado para conosco. Que possamos nós também termos esse zelo, esse cuidado também para conosco. Que Jesus nos abençoe.